Mano, hoje eu trago a vocês um anime onde o protagonista fracassado é enviado para outro mundo, que se parece mais com uma espécie de RPG, e lá ele aprende várias habilidades e também consegue até montar um harem. E o episódio começa com o nosso protagonista Seiichi, que era um fracassado e fedorento, e estava sofrendo um bullyingzinho de leve. E quando as pessoas estavam prestes a ir pra casa, aparece uma voz falando que se diz ser Deus. E ninguém tava entendendo era nada, mano. E ele fala que iria enviar eles para outro mundo, e eles vão ser invocados como grandes heróis, e como um presente ele dá o poder deles verem seus status. E também dá uma caixa de itens e uma habilidade de avaliação. E o prota já pensa que isso se parece muito com um jogo de RPG. E o Deus lá fala que eles vão ser transportados em 10 minutos para um local seguro. E lá eles poderão formar grupos e todo mundo tava pensando em ficar junto. E o Seiichi vai tentar ficar com ele. Só que o cara aí, o babaquinha, ele olha os status do prota, onde é um dos piores possíveis e tão baixo que é, mano. Depois disso, todo mundo começa a ser transportado para o outro mundo e só fica só o Seiichi na sala. Aí o Deus aí percebeu que sobrou uma pessoa e então ele resolveu dar uma habilidade especial a ele por ter ficado por último. E então envia para outro mundo. E ao ser enviado, o prota é jogado em algum lugar bem assustador da floresta. E já se passaram 5 dias desde que ele chegou nesse mundo. E o maluco tá morrendo de fome porque faz 5 dias que ele não come nada. E ele vê uma minhoca e vai tentar pegar ela. Só que nesse momento aparece um bicho que pulando nas suas costas. E ele acaba se deparando com a fruta. E ele fica felizão. Mas antes de comer, ele dá uma olhada pra ver se aquilo era comestível. E quando ele olha, ele vê que era uma fruta da evolução. E ele acha aquilo meio suspeito. Só que ele não tá nem aí, mano. Ele passa a fruta pra dentro. E quando ele come, o gosto daquilo era horrível. Mas só que ele comeu tudo mesmo assim. Aí aparece uma voz na cabeça dele, falando que estava ativando os efeitos da fruta. E ele começa a se perguntar de onde veio essa voz. E então ele decide ir atrás de mais comida. E acaba se deparando com os macacos que pularam em cima dele. E eles estavam cheios dessas frutas. E os bichos eram tudo de nível 120. Enquanto o prota era nível 1. E por algum motivo os macacos saem pra algum lugar. E o prota aproveita para pegar as frutas. E como ele não conseguia carregar tudo, ele coloca em sua caixa de itens. E antes de ir, ele vê os frascos, que são poções de cores de grau mais elevado. E ele decide levar com ele. Após isso, mostra a turma que foi mandada para um lugar diferente do prota. E aparecem uns carinha lá que são amigos. E também tem uma menina que fala que parece que o Seiichi foi o único transportado para um lugar diferente. E eles se perguntam se ele iria ficar bem sozinho. Depois mostra ele pensando em comer um cogumelo aleatório que ele encontrou no caminho, mano. E mesmo sem saber se é venenoso, ele come. E então ele fica paralisado. Mas por conta da fruta da evolução, ele havia ganhado uma resistência a veneno. Aí ele pega outra fruta e começa a comer. E logo em seguida o seu nível aumenta e ele ganha umas habilidades. Só que nesse momento aparece um macaco que dá uma lapada no prota e o deixa ferido. Mas ele usa a poção de cura que ele roubou. E ele tá brabo, mano, e vai acabar com o macaco. Só que ele não tinha nenhuma chance contra o bicho, mano, e começa a tomar uma surra. E quando o macaco ia devorar ele, o bicho acaba morrendo por causa do fedor do corpo do moleque. Sim, mano, o fedor que esse moleque exalava era tão grande, mas tão grande que ele simplesmente matou o bicho. E após esse grande feito dele, o macaco começa a sumir. E ele ganha uns itens e também umas habilidades. E então ele pega um livro que se chama Sabedoria do Macaco Inteligente. E quando ele começa a ler esse livro, ele só pensa: porra, eu tô em outro mundo, então como eu consigo ler essa bagaça? Mas aí ele se lembra que o tal Deus havia dado uma habilidade especial para eles. Mas aí a voz na cabeça dele fala que estava na hora da evolução. E do nada tem um corte e mostra um moleque que havia emagrecido. E ele tava sem entender nada, mano. E ele lembra do momento em que seus músculos e ossos se contorciam. Aí ele abre os seus status e vê que 1000 pontos foram adicionados em cada uma das suas habilidades. Só que o moleque tá brabo, mano, porque ele ainda é nível 1, mesmo tendo derrotado um macaco que era de nível 120. E depois de 5 meses nessa floresta aí, ele conta que usou seu conhecimento que adquiriu dos macacos inteligentes para acumular experiências e aumentar seus status. Aí ele olha pro lado e vê um lobo de nível 311 e o bicho já tá com poderzão nele, mas ele desvia e derrota o bicho com uma bicuda na orelha. E ele acha que está forte demais para o nível 1 e quando dropa os itens ele começa a absorver tudo e ganhou até magia de água e também uma arma lendária. E o protagonismo tá pegando com força nesse moleque, mano. Aí ele pega o livro lá, que é a Sabedoria do Lobo, e então a evolução dele começa novamente e ele sente muita dor. E sobrou apenas mais uma vez da evolução e ele se pergunta o que vai acontecer quando estiver tudo completo. E nesse momento aparece um monte de macacos cercando o prota e do nada cai um gorila do céu pedindo para lutar contra ele. E o bicho não aceita não como resposta e ele olha os status do bicho e vê que era nível 700 e já se afasta. E ele fala para ele não se preocupar porque ninguém vai os atrapalhar e o gorila já dá um socão. Só que o prota desvia e o gorila fica encantado com aquilo, pois era a primeira vez que alguém desvia de um golpe dele. Então o Seiichi percebe que era uma gorila fêmea por conta do jeitinho dela. E a gorila fala que ama machos fortes e o Seiichi acha aquilo arrepiante e manda um ataque contra o bicho, só que ela desvia e fala que aquilo foi perigoso. Só que agora é a vez dela e ela manda um punho ofuscante que lança ele para longe. E ela acha ele incrível por não ter morrido com esse soco, e agora ela tem mais interesse nele. E de um jeito todo encantador ela fala que seu nome era Sareia. E ele acha estranho dela ser uma gorila com o nome de uma garota bonita. E então ele dá mais um ataque, só que ela desvia e dá um investido de ar que quase acaba com ele. E o Seiichi acha ela forte demais, só que agora ele tá sério e vai ser a primeira vez que ele vai usar isso. E então ele faz brotar uma adaga na sua mão e faz uma magia d'água. Só que o doente do moleque não mirou em que ele devia atacar, mano, e a água cai toda em cima dele.
E então a gorila já começa a dar soco novamente e mete um ora-ora nele, que faz ele soltar ketchup pela boca. E ele estava achando que aquilo era o seu fim, mas ele lembra de todos seus colegas que tanto o humilhavam e ele fica motivado. E antes dele levar um ataque, ele usa sua última opção, onde ele libera aquele cheiro fedorento de suvaqueira dele. Só que ao invés de derrotar a gorila, ele fez ela se apaixonar mais ainda por ele, e ela pega ele e leva pra casa. E ao chegar lá, a Saria prepara um rango pro Proto e até costura suas roupas rasgadas. E ele acha isso estranho pra caramba, e com toda razão, né, mano? E ele tava bolado, porque a única coisa que ele queria fazer era escapar dali. Depois mostra a gorila pescando enquanto o Seiichi estava tentando escapar, só que ele dá de frente com a aranha. Mas a Saria dá um socão no bicho, que o manda voando para longe, e pergunta se ele estava bem. E ele sente algo estranho, e realmente acredita que ele estava preocupada com ele. E ele só estava rejeitando ela por serem de espécies diferentes. Depois mostrou uma caveira falando que havia perdido sua fé na humanidade, e que amaldiçoou o mundo inteiro. E ele só queria que alguém o salvasse das trevas. Após isso, a Saria conta que ela sai em expedições com macacos inteligentes, onde eles estavam em busca das frutas da evolução. Ela pergunta se ele sabe o que são essas frutas, e ele nervoso responde que não. E então ele explica que essa fruta permite que alguém fique no topo da sua raça, mas se alguém comer mais de 11 frutas, morre, mano, vai de vala, já era. E o Seiichi e a Saria já comeram 10. E ela também fala que algum malandrinho roubou as frutas que ela estava coletando para o seu futuro noivo. E ele já se desculpa falando que foi ele. Mas como era ele, mano, ela não se importa e sai pra caçar. E ele se aproveita desse momento para fugir da floresta. Depois mostra os alunos do outro mundo reclamando que eles queriam lutar contra monstros, já que eles são os grandes heróis poderosos. Mas aqui é que esse cara aí, ele fala que eles não podem lutar, pois estão em treinamento. E os moleques tão bolados, porque nada pra eles faz sentido. Depois mostra o Seiichi, que estava fugindo a toda velocidade, porque ele estava livre. Mas a Saria já aparece atrás dele, pedindo para que ele espere, pois ele não poderia ir naquela direção, só que ele não dá ouvido e usa sua habilidade para escapar. Então ele encontra uma caverna e entra lá, e acaba se deparando com a porta, que ao abrir ele se encontra com aquele caveirão. E ele era o Lorde das Trevas. E ele fala que queria saber a força de um humano que conseguiu chegar onde ele estava. Mas só que pra ele, o Seiichi não passa de um inseto e já puxa sua espada e o ataca. Mas só que nesse momento a Saria entra na frente do ataque para protegê-lo. E ele começa a perguntar por que ela fez isso e tenta curá-la com a poção. Mas ela fala que já estava morta após aquele ataque, e ela só estava falando com ele ainda por causa de uma habilidade dela. Mas ele pergunta novamente por que ela salvou alguém como ele, que vivia insultando. Mas ela fala que na verdade ele era gentil e não teve medo dela, e por isso ela acha que era divertido estar com ele. E com o último pedido ela já pede para ele sorrir, e ele já abre um sorrisão enquanto chora. E o caveirão olha isso tudo que estava acontecendo e fala que o amor entre um humano e um Kaiser Kong era uma grande besteira. E o Seiichi levanta meio doido das ideias e começa a fazer vários ataques, enquanto ele falava que a Saria era uma garota muito gentil. E o bicho contra-golpeia e fala se ele realmente sentia aquilo por ela, e ele fala que sim, ele ama ela. Então o Seiichi usa um poderzão de água no caveirão, só que o bicho também usa um poderzão que absorve aquela magia. Mas como o menino Seiichi é persistente, ele começa a se teleportar pra cima dele e acerta uma espadada no peito do homem caveira. E antes de morrer, ele agradece ao Seiichi por ter mostrado a ele o verdadeiro amor, e do nada aparece uma menina vestida de empregada abraçando ele, enquanto ele dizia que dessa vez ele vai protegê-la com o poder do amor. E o Seiichi vai até a Saria, que estava desaparecendo, e ela começou a dizer que queria ser a esposa dele. E então o Seiichi beija ela, só que do nada tudo começa a brilhar, e a gorila vira humana e já vai abraçando o moleque. E ele tava sem entender nada do que isso aconteceu. E aí começa a contar a história do menino caveirão, onde ele era um bom senhor feudal, amado por todos. E também já treinou muitos heróis, e por conta de um imperador lá, ele foi traído pelo seu pai e sua amada. E a única que o apoiou foi sua empregada, onde ele se apaixonou, só que ela acabou morrendo para protegê-lo. E com isso ele ficou putinho e se tornou um monstro, e ele calmamente passou os seus dias com o cadáver da mina. E o Seiichi e a Saria acham essa história super triste. Só que logo depois o Seiichi abre o baú que estava do seu lado, e lá dentro tinha uma roupa onde ele entrega a Saria, que quando ela veste ela ficou uma tchutchuquinha, mano. E quem pensaria que aquela gorila viraria uma beldade dessa? Mas então o Seiichi ganha mais umas trocentas habilidades e ele começa a evolução final, onde ele ficou mais bonitão. E quando eles estavam decidindo ir juntos para a floresta, apareceu a Dermita Masmorra, que era um babaquinho fofinho. Ele estava lá apenas para entregar a recompensa do Seiichi por completar a masmorra. E ele dá uma semente de frutas da evolução, onde ele pode cultivar. E também dá um capacete pro Seiichi com habilidade horrível, e manda eles para fora da floresta. E eles começam a caminhar de mãos dadas enquanto eles vão para a cidade, e aparece uma mulher que derrotou vários bichos. Depois volta para eles de novo, onde eles estavam se decidindo ir numa cidade próxima e se registrar numa guilda. E do nada eles acabam se deparando com o Slime, e ele usa essa habilidade de avaliação, e esse Slime era de nível 88. E o Proto acha ele forte demais para um monstro que são considerados fracos. Mas então o Slime ataca o Seiichi, e ele começa a ver o bicho em câmera lenta por causa de uma habilidade de sexto sentido dele. Então ele pega uma de suas armas e desce a lapada seca no coitado do Slime. E ele percebe que está muito forte, e após ter derrotado o bicho, ele dropa umas botas e umas cartas. E a Saria ficou com as botas, e o Proto ao tocar nas cartas ele acaba absorvendo e ganhando mais duas habilidades. E ele sobe de nível e fica mais forte. Então o capacete dele começa a brilhar e ele acaba se transformando em um manto. Ao chegar na cidade, eles precisavam de um comprovante de identidade para entrar nela. Só que eles não tinham, e o guarda acha aquilo impossível, já que até escravos andavam com um. E o Seiichi inventou uma desculpa de que eles perderam. E
Então o guarda fala para eles colocarem a mão nessa bola azul, pois ela investiga o histórico criminal de quem a toca. E quando eles colocam a mão, o guarda viu que não tinha nada e os deixa entrar na cidade. Mas antes de tudo, ele dá o aviso deles conseguirem os comprovantes o quanto antes. E o Seiichi diz que vai pedir a guilda para emiti-los. E o cara se assusta e fala para eles evitarem aquele lugar, mas já que eles vão para lá, o guarda fala que se acontecer alguma coisa era para ir até ele. E então eles se apresentam e entram na cidade. Aí eles chegam na guilda e se deparam com uma mulher chicoteando um cara que estava adorando aquilo. E ao olhar para o outro lado, ele percebe que nessa guilda só tinha doido e era um convívio de pessoas depravadas. E quando a Saria tenta ver, o Seiichi impede e fala que vão arrumar o comprovante em outro canto. E aparece um cara de trás dele só de cuequinha. E ele era o mestre da guilda, que é um maluco por músculo. E ele coloca eles pra entrar dentro da guilda. E essa mulher aí que estava chicoteando o maluco é a recepcionista. E só foi ela mudar de roupa que a personalidade mudou, mano. E ela convence ele a se registrar nessa guilda. E do nada aparecem os caras que estavam parecendo que queriam uma confusão com o Seiichi. E a Saria fica preocupada. E ele fala apenas para ela esperar, porque não vai demorar muito. E eles levam ele para um beco. E ao chegar lá, eles tiram os seus capuz. E ficam surpresos por ele ser muito bonito. E o cara do nada pergunta se ele queria dar uma. Sim, mano, o cara literalmente falou isso. E o Seiichi já começa a fugir dele e volta pra guilda. E lá a mulher fala que eles precisavam fazer um teste pra avaliar qual tipo de missões são adequadas para as habilidades deles. E pra isso eles vão ter um inspetor, que é essa mina aí de cabelo branco, e ela se chama Artória. Mas ela não queria ser babá de novato, só que depois de tanto insistirem, ela aceita. E caminhando lá pela cidade, a Artória fala que eles vão passar por 3 missões de serviço geral, onde a primeira é ajudar um orfanato, e a Saria decide ficar por lá. E o Seiichi e a Artória ficaram em demolir uma construção. Só que ao encostar na parede, a construção cai em cima dele, e a Artória se desespera e corre para ajudá-lo. E quando ela tá tentando tirar os escombros de cima dele, ela começa a falar que desde a infância todos que se aproximam dela acabam sofrendo. Mas então o Seiichi sai debaixo das pedras como se nada tivesse acontecido, e então a Artória começa a xingar ele por não ter ouvido suas instruções direito. E ela começa a falar que se ele quer ser um aventureiro, ele precisa da habilidade de pressentir o perigo para não acabar morrendo. E então ela leva ele para a próxima missão, que era passear com o cachorro. E o Prota tava achando que seria fácil, só que o bicho era 20 vezes maior que ele, mano, e bota o Seiichi pra correr. E essa mulher aí, que é a dona do cachorro, fala que a Artória mudou muito e está sorrindo mais. E pergunta se é por causa do Prota, mas só que ela fica nervosa e fala que não. E ao voltar para a guilda, eles pegam sua recompensa. E então a recepcionista pergunta onde o Prota irá se hospedar. E ele fala que talvez irá acampar. Só que a Artória pergunta se eles querem ficar na hospedaria em que ela está. E os caras da guilda ficam surpresos com essa atitude dela. E o Seiichi começa a pensar que eles encontraram alguma esperança de vida estável no futuro. E o episódio acaba. Bom, rapaziada, esse vídeo fica por aqui. Se você gostou desse resumo, deixa o seu like e se inscreva no canal. Então, valeu e fui!